Atenção, atenção, Cereto News chegando, Fagner detonou o VP, Fagner abriu o jogo, detonou o VP e já não era para menos, hein? Falou as verdades, verdades com frases abertas sobre o ex-técnico português e o Corinthians em busca de mais 3 reforços, hein? Será que o Andrei, jogador negociado do Vasco para o Chelsea, pode ser reforço do Corinthians? Eu conto os detalhes para você nesse vídeo. Agora, Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Muita gente nova chegando no canal do Cereto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aperte o sininho, ative todas as notificações, é de graça. A tua inscrição é de graça, você não paga nada. E deixe o seu like, é muito importante, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Faça também o seu comentário, a sua opinião é importantíssima. No final do vídeo eu vou ler os principais comentários hoje, muitos comentários, hein? Hoje eu vou ler bastante comentário aqui, a sua opinião faz a diferença. E olha, quero falar dessa história do Fagner, que detonou o VP. Chupa, VP! Chupa, VP! O Fagner detonou o VP numa entrevista que ele deu para a ESPN Brasil, e o Corinthians em busca de reforços, de mais 3 reforços. Será que o Andrei, bota o Andrei aí, Andrei, jogador do Chelsea, jogador do Vasco, que estava na seleção sub-20, foi negociado para o Chelsea, vem para o Corinthians, porque ele não pode jogar a Premier League. Será que ele vem para o Corinthians? Eu conto todos os detalhes para você, mas antes quero falar se você está precisando de um dinheiro, né, e todo mundo está precisando de dinheiro fácil, rápido, a Mais Ágil agiliza para você. Você está com dinheiro parado no FGTS, então a Mais Ágil vai agilizar para você. Em menos de 24 horas. Bota a Mais Ágil aí, Tom. Cadê o Tom? Tá faltando velocidade, tá faltando agilidade para você, meu caro Tomaso. Mais Ágil em 24... Aí, antecipe o seu FGTS agora mesmo. E a Mais Ágil vai antecipar o seu FGTS em menos de 24 horas. Mais Ágil. Deixa eu falar então sobre o Andrei, né? Já que não tivemos essa agilidade toda, vamos falar sobre o Andrei. Mas a Mais Ágil eu garanto para você. Liga lá e fala, ó, eu conversei com o Carlos Cereto. A Mais Ágil eu garanto para você que é super ágil. Essa sim tem agilidade e antecipa o teu FGTS. É o seguinte, a informação é do Jorge Nicola, de que o Corinthians teria uma ajuda importante para ter o Andrei, jogador que foi negociado do Vasco para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros. Jogador que estava na seleção sub-20. O jogador que vem se destacando, né? Está na seleção sub-20, disputando o Campeonato Sul-Americano com a seleção sub-20, tem apenas 18 anos, vem se destacando bastante. Acontece que ele foi negociado para o Chelsea, mas pelas regras lá da Premier League, ele não pode jogar agora a Premier League, porque ele não tem a experiência suficiente para um jogador estrangeiro jogar na Premier League, porque ele só tem competições de categorias de base, ainda não jogou em times profissionais, e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Não foi a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Então ele deveria, pelos critérios da Premier League, para o jogador estar apto para jogar lá na primeira divisão, na Premier League, na divisão principal do futebol inglês, ele teria que estar jogando na primeira divisão também do futebol brasileiro, né? Mas ele foi promovido para a equipe principal do Vasco em 2022. Então ele jogou só a Série B do Campeonato Brasileiro e também não jogou com a camisa da seleção principal, que é outro problema. Se ele já tivesse jogado com a camisa da seleção principal, ele poderia jogar.
na Premier League, mas ainda não jogou apenas com a seleção sub-20. E aí, eu conto para você o seguinte, o empresário do Andrei é o Giuliano Bertolucci. Quando se fala em Giuliano Bertolucci, se fala também em Kia Jorabichian. O Giuliano Bertolucci, ele é sócio do Kia Jorabichian. E o Kia Jorabichian é parceiro do Corinthians, está sempre envolvido nas negociações do Corinthians. Então, se o Andrei não pode jogar no Chelsea, o Chelsea vai emprestar o Andrei. Existe a possibilidade dele voltar para o Vasco, jogar a primeira divisão no Vasco, antes de voltar para o Chelsea, porque o Vasco vai disputar a primeira divisão, e também existe a possibilidade, segundo o Jorge Nicola informou, dele jogar com a camisa do Corinthians, embora não seja uma posição que o Corinthians precisa. O Corinthians está em busca de 3 reforços para fechar a temporada. Até o dia 4 de abril, o Corinthians vai tentar 3 reforços. Não é a posição de volante que o Corinthians precisa, porque o Corinthians tem o Fausto Vera, né? O Corinthians tem o Rony, que agora está muito bem, tem o Maicon, que pode jogar na posição, então não deve negociar o Cantillo, né? O Cantillo deve ser negociado pelo Corinthians, não é a posição de volante. O Corinthians está em busca de 3 reforços para as seguintes posições. Ele quer um camisa 10 que jogue na função que o Watson está jogando, um camisa 10 que possa jogar junto com o Renato Augusto, um jogador que venha para ser titular do Corinthians, né? Então, por isso o Corinthians tentou a contratação do Felipe Coutinho, por isso o Corinthians tentou a contratação do Matheus Pereira. Essa é a principal posição que o Corinthians está tentando contratar. Um camisa 10 para jogar ao lado do Renato Augusto no meio-campo corintiano. Outro jogador que o Corinthians está buscando é um ponta-direita, um jogador de velocidade, um atacante de velocidade. O Corinthians não tem um jogador com essa característica no grupo, no elenco. O Mosquito é o único jogador com essa característica, além do Wesley da categoria de base. O Mosquito está machucado e não vai jogar, tá fora. O Mosquito só volta no segundo semestre. Então o Corinthians também quer um jogador de velocidade. E o Corinthians quer um zagueiro. Por que o Corinthians quer um zagueiro? Porque o contrato com o Balbuena termina agora no meio do ano. E o Corinthians vai ter que renovar o contrato do Balbuena com o Dínamo de Moscou. E o Balbuena, nesse momento, está perdendo espaço para o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, nesse momento, ele é o titular do Corinthians. Ao lado do Gil. Pelo menos foi assim no último jogo do Corinthians e essa dupla deve ser mantida. Então o contrato do Balbuena termina no meio do ano, o Corinthians tem que tentar a renovação de contrato. E outro detalhe, o contrato do Bruno Mendes, o contrato do Gil, desses 2 jogadores, 2 zagueiros do Corinthians, terminam no final do ano. Então o Corinthians também quer a contratação de um zagueiro. Um camisa 10, quer um jogador, um atacante de velocidade e quer também um zagueiro. E de preferência, jogadores que venham para serem titulares, jogadores de peso. O Corinthians não quer jogador para composição do elenco. O Corinthians quer jogador de peso. E esses jogadores, embora o Corinthians esteja observando o futebol brasileiro, o mercado do futebol brasileiro, o Corinthians está de olho mesmo no futebol da Europa, né? A janela entre os clubes europeus, ela já está fechada, mas a janela para o futebol brasileiro, ela ainda está aberta até o dia 4 de abril, e o Corinthians está observando nos clubes europeus ainda jogadores que podem ser contratados, principalmente, como eu disse, com a ajuda do Kia Jorabichian. Quero falar agora da entrevista bomba do Fagner. Bomba! O Fagner detonou o VP. Por falar em VP, quem vai ser o campeão do Mundial de Clubes, hein? Em quem você aposta? Aposte no Aposta Ganha. É o Aposta Ganha com o meu QR Code do canal do Sereto, mais Aposta Ganha, mais canal do Sereto. Você ganha R$5 logo na sua primeira aposta. Aposte no Aposta Ganha, faça o seu cadastro, aproveite. O Flamengo já dançou. Eu apostei na saída do Flamengo no campeonato. Eu falei que o Flamengo ia dançar.
O Flamengo já dançou. Chupa, VP. Né? Jogue o mesmo e ganhe mais no Aposta Ganha. Quem vai ser o campeão do Mundial Interclubes, do Mundial de Clubes da FIFA? Você aposta lá no Aposta Ganha. Ó, o Fagner deu uma entrevista para a ESPN Brasil, para o programa, para a ESPN, né, para o programa Bola da Vez, do meu amigo André Plihal. E ele detonou o Vitor Pereira. Disse o seguinte, o Fagner, falando tudo com frases abertas, sobre o ambiente que mudou com a chegada do Fernando Lázaro. Ele disse que está tudo diferente. Sinceramente, foi sincero, sincerão o Fagner. Tudo mudou. O dia a dia mudou. As instruções mudaram. A maneira de lidar olho no olho. Foi muito difícil com o Vitor Pereira, disse ele. Não só comigo, mas com todo mundo. Desde que ele chegou ao Corinthians, o Fagner disse que desde que o Fagner chegou ao Corinthians, o ambiente sempre foi muito bom. Mas no ano passado, o ambiente era ruim. Né? Mesmo assim, o Corinthians conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. O Fagner disse que faltava diálogo. São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. E deu um exemplo. Bota o Vitor Pereira aí, o português, que está sendo criticado pelo Fagner. Um exemplo que ele fez... Olha só aí, ó. Chupa, Vitor Pereira. Não é que faltava diálogo, segundo o Fagner. São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. Um exemplo. Que ele fez mesmo na troca de um clube para o outro, né? Pegou muito mal, né? Isso no elenco, né? A troca que ele disse que não sairia do Corinthians. Aliás, ele disse que sairia do Corinthians por causa do problema da sogra, né? Ele usou a desculpa da doença da sogra para sair do Corinthians e 2 dias depois ele já assinou contrato com o Flamengo. Aí continua dizendo o Fagner na entrevista. Isso aí já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Não posso te falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra. Bota o Fagner de novo aí, Tom. Para mim, aí, perguntado sobre uma declaração, o Fagner foi perguntado sobre uma declaração que, segundo o Fagner, desandou a maionese, que foi uma declaração do Vitor Pereira no jogo do dia 28 de julho, quando o Corinthians perdeu 2-0 para o Atlético Goianiense em Goiânia pela Copa do Brasil. E o Vitor Pereira deu uma entrevista detonando os jogadores do Corinthians, dizendo que a equipe estava de barriga cheia e que jogou sem esforço para derrotar para tentar jogar contra o Atlético Goianiense, né? Que o time estava de barriga cheia. E aí o Fagner disse o seguinte, ó, para mim a explicação desse jogo é muito simples. Vi uma equipe lutando em todos os duelos, jogar com a faca na boca, dividindo todos os lances. E vi a minha depois da vitória do Atlético Mineiro. Não jogamos de barriga cheia. Mas o Vitor Pereira disse que o time jogou de barriga cheia, né? Disse o Vitor Pereira. Então, a partir do momento que você vai para a entrevista, segundo o Fagner, né, palavras do Fagner, entrevista dele, a partir do momento que você vai para a entrevista e expõe que o seu time está de barriga cheia, acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite pela vitória, não tem fome de vitória. Como assim? A minha vida se resume a vencer, disse o Fagner. Saio de casa todo dia para treinar, para tentar evoluir. Então, a partir do momento que você expõe o grupo, expõe os atletas, né, atletas que voltaram de lesão, segundo o Fagner, o Vitor Pereira teve treta com o Fagner, teve treta com o William, teve treta com o Roger Guedes, né? Então, isso acabou desandando a maionese, né? Segundo Fagner, o técnico tem que resolver os problemas dentro do vestiário e não chegar na entrevista coletiva e detonar os jogadores. Então, gente, o Fagner já falou sobre isso, o Roger Guedes já falou que o ambiente está muito melhor, todo mundo que dá entrevista fala que o ambiente está muito melhor. O problema está muito claro. O problema do Corinthians o ano passado era o técnico português. E fica muito claro agora quando a gente vê o que aconteceu com o Flamengo, né? O problema era o técnico português. Demorou demais para o Corinthians mudar de técnico.
Infelizmente, foi um livramento, né, ter se livrado desse técnico português. Antes tarde do que nunca. O técnico tinha muitos problemas de relacionamento dentro do elenco corintiano. E a gente falou isso daqui. À época, os jogadores desmentiram. À época, a direção do Corinthians desmentiu, disse que não era verdade. Mas ele tinha problemas com o elenco, com a boa parte do elenco corintiano, com os líderes do elenco. Né? Os líderes do elenco não se davam com o técnico português. E agora, tudo mudou. Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto. Muitos comentários eu vou ler no pique, hein? Porque tem muitos comentários hoje. Por exemplo, vamos lá. O primeiro que participa aqui é o Emerson Casagrande, que é do clube de membros do canal. Sereto, tem um ditado que é uma verdade absoluta. Tudo que tem, tudo que plantas, colherás. Esse é o seu karma. Vitor Pereira, agora aguenta esse abacaxi. É isso aí. O próximo comentário, Giovani, melhor coisa para o Corinthians foi a saída do VP. Pena que só percebemos isso no final. Senão teria vazado com ele logo após a Copa do Brasil. É isso aí. O próximo comentário, quem é que participa? Guilherme Matias. Fala, Sereto. Tô rindo alto demais. Praga de corintiano pega. Pega mesmo. Próximo comentário. Francisco de Assis. Parabéns, Sereto. Melhor canal do YouTube. Você, meu amigo, é corintiano. Vai, Corinthians. Vitor Pereira. É porqueira. Próximo comentário. Quem é que participa conosco? O Luiz Gomes. Perfeito a sua fala. Aqui se faz, aqui se paga. Você pagou sua traição com quem sempre te deu a mão. Vai, meu timão. Próximo comentário. O Júnior Santos. Eu avisei para os meus amigos flamenguistas que eles estavam comprando um projeto de Guardiola, mas que não passa de um Jair Ventura. Rindo até encontrarem o Mundial do Palmeiras. E o Palmeiras não tem Mundial também, hein? Próximo comentário. O Valdemar Caviola. Sereto, não tem como não lembrar do técnico do Fortaleza, o Vojvoda, que recusou triplicar o salário para manter a palavra de renovar o seu contrato. Comparado com este elemento, não vale a pena falar nem o nome dele. O Vojvoda teve palavra, é isso mesmo. O Edson Júnior, antes, ficava aquela dúvida, a culpa é do técnico, VP ou dos jogadores panelinhas. Bem, parece que essa situação foi resolvida esse ano. Cada entrevista de jogador é cada fala pesada que explica muito bem o clima de 2023. Exatamente. Alexandro Borges, sou corintiano de coração, amo o meu timão e estou muito feliz pela derrota do traidor. Vai, Corinthians, te amo. O próximo comentário, o Lander Denis, obrigado, Sereto, por nos representar e desabafar em nosso nome. Aqui é Corinthians, muito maior que esse VP e essa corja da diretoria do Flamengo. Mais uma vez, obrigado, irmão, obrigado. É isso aí. Faça o seu comentário, deixe o seu comentário você também aqui no canal do Sereto. Faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada, tem muita gente chegando, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Compartilhe os vídeos, compartilhe as lives, me segue lá nas redes sociais, no @cardosereto, seja membro do canal do Sereto, tá? Faça parte do clube de membros do canal do Sereto, e por esse QR Code você pode fazer parte também do grupo de WhatsApp do canal do Sereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau!